Ernesto Bozano. Telepatia, telenesia e a lei da relação psíquica. Conteúdo resumido. A monografia de Ernesto Bozano apresenta um estudo da telepatia, percepção à distância, implicando uma sensação ou visualização direta de coisas ou condições, independentemente de qualquer veículo sensorial conhecido, e em circunstâncias que excluem a presunção de serem as noções adquiridas originárias de mentalidade estranha do percipiente, e da telenesia, segundo a qual o médium conseguiria captar as informações de que tem necessidade, nas subconsciências de pessoas afastadas, em confronto com a lei de relação psíquica relacionada a esses dois fenômenos. Homenagem a Ernesto Bozano. 1862 a 1943. Sob o ponto de vista científico, a contribuição de Ernesto Bozano ao espiritismo é realmente incalculável, quer em qualidade, quer em riqueza de casos e depoimentos. Influenciado pelo sistema positivista através da linha spenceriana, como ele próprio declara, nunca teve qualquer indício de misticismo, mas, pelo contrário, sempre foi um homem voltado para soluções objetivas, infenso à cogitação, como se dizia muito em sua época. Vejamos a franqueza com que Bozano fala de seu passado filosófico. Uma vocação predominante me havia conduzido a ocupar-me, exclusiva e apaixonadamente, da escola científica. Herbert Spencer era, naquele tempo, o meu ídolo. Durante 2 anos, eu estudara, ininterruptamente, anotara e classificara com imenso amor todo o conteúdo do seu imponente e enciclopédico sistema filosófico para, em seguida, lançar-me de corpo e alma nas lutas do pensamento, empenhando-me em polêmicas com quem ousasse criticar os argumentos e as hipóteses que o meu venerando mestre formulara. A declaração está no capítulo de uma de suas maiores obras, Animismo ou Espiritismo. Mais tarde, por estudo e observações diretas, chegou à convicção espírita e definiu sua nova posição em diversos trabalhos. Uma de suas motivações para o estudo da fenomenologia chamada paranormal foi a leitura dos Anais das Ciências Psíquicas, publicação dirigida por Dareix, mas orientada pelo professor Charles Richet, autor do Tratado de Metapsíquica. Houve ainda outra motivação, aliás bem significativa, o debate de Richet com Rosenbach pela Revista Filosófica. Os argumentos que Richet contrapunha ao opositor impressionaram muito o ânimo de Bozano, justamente pela sua consistência científica, enquanto as objeções de Rosenbach lhe pareceram logo insustentáveis pela falta de solidez. Daí por diante Bozano e Richet trocaram correspondência muito franca e afetuosa. Sabe-se que Richet ficou na metapsíquica, mas deixou testemunho a respeito dos fatos e, por isso mesmo, embora não tenha chegado à doutrina espírita, e ainda citado com toda a procedência. Convém lembrar, e bem a propósito, que uma das cartas de Richet a Bozano, naturalmente depois de muitas observações e reflexões, termina assim: e agora, abro-me a você, de modo absolutamente confidencial. O que você supõe é verdade. Aquilo que não alcançaram Mieres, Odgson, Slope e Lodge, obteve você por meio de suas magistrais monografias, que sempre li com religiosa atenção. Elas contrastam, estranhamente, com as teorias obscuras que atravancam a nossa ciência. Sir Oliver Lodge, ao contrário do que geralmente se supõe, já estava convencido da sobrevivência do espírito muito antes do desenlace de seu filho Raymond e Guerra Mundial, começada em 1914. O livro de Lodge, Raymond, é um depoimento valiosíssimo. Bozano estudou e pesquisou muito. Leu, com afinco, tudo quanto lhe foi possível sobre ciências psíquicas e, especificamente, sobre o espiritismo, mas não reduziu seu campo de trabalho aos estudos de gabinete, pois era um homem afeito à observação e à investigação. Corajoso em suas afirmações, proclamou a validade das teses espíritas sem temer os preconceitos acadêmicos e as ojerizas religiosas. Além de artigos em diversas revistas especializadas, Ernesto Bozano publicou muitos livros, entre os quais Xenoglossia, Enigmas da Psicometria, Pensamento e Vontade, Fenômenos Psíquicos no Momento da Morte, Fenômenos de Transporte, Metapsíquica Humana, Literatura de Além-Túmulo, Animismo ou Espiritismo. Comunicações mediúnicas entre vivos, com depoimento de diversos pesquisadores, como Barrett, Lodge, Stead, Geley, em tradução de Francisco Clorso Werneck e apresentação de J. Herculano Pires, Edicel, São Paulo, Desdobramento Fenômenos de Bilocação e muitas monografias, Breve História dos Raps, Materializações minúsculas, Marcas e impressões de mãos de fogo, etc.
Temos aí apenas algumas referências biográficas, bem pouco, quase nada, sobre um estudioso e pesquisador do alto porte de Ernesto Bosano, nascido em Gênova, Itália, em 1862 e desencarnado em julho de 1943. Neste pequeno resumo, entretanto, imprimimos todo o vigor espiritual de um preito de homenagem do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Observações especiais. A carta de Charles Richet a Ernesto Bosano está no livro de Sérgio Vale, médico, edição da LAC, São Paulo. Veja-se o penúltimo capítulo. Diversos livros de Bosano foram publicados pela Federação Espírita Brasileira, outros foram publicados pelas editoras Eco, Rio de Janeiro, Calvário, São Paulo, Edicel, São Paulo, e LAC, São Paulo, traduções do Dr. Francisco Clorso Werneck. Transcrito do 4 vol. Dos Anais do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, Rio de Janeiro, RJ, 1979, com a autorização do seu digno diretor, professor Deolindo Amorim. Ao leitor. Ernesto Bosano, o grande mestre da ciência da alma, escreveu os trabalhos constantes deste volume nos tempos áureos do espiritismo científico, isto é, quando se procuravam provas concretas da sobrevivência da alma e da sua comunicação com os vivos da Terra. Depois veio a Grande Guerra Mundial, travada principalmente no continente europeu, e, depois dela, o espiritismo, devido a ditaduras políticas e religiosas, desapareceu quase por completo, sendo mesmo proibido em Portugal e na Espanha. Na Itália, terra de Bosano, só pôde surgir mais tarde apenas com o nome de metapsíquica, porque os sucessores dos perseguidores cristãos não permitiam que o espiritismo fosse pregado à luz do dia, e então tivemos, por nossa vez, o espiritismo das catacumbas europeias. Já na Inglaterra, por ser um país protestante e separado do continente, o espiritismo continuou a ser pregado e praticado, tornando-se, mais tarde, uma das religiões do país graças ao esforço de Lord Olding, marechal do ar e grande herói nacional. Convém esclarecer o leitor que os anglo-saxões, ingleses, norte-americanos, etc., não empregam a palavra espiritismo e sim espiritualismo, pois o espiritismo é uma doutrina codificada por Allan Kardec e só mesmo seus adeptos é que podem ser chamados de espíritas, pois ele não tem santos, nem sacerdotes, nem altares, etc. Parece-me, pois, que, na verdade, o espiritismo científico desapareceu, ou quase isto, pois não se fala mais em sessões de efeitos físicos e muita gente só quer aprender espiritismo em livros mediúnicos não importando de qual autor e procedência, livros que muitos ainda consideram como ficção mediúnica esquecida de que um fato é um fato e que contra fatos não há argumentos. Há ainda muita gente, nos tempos de hoje, que quer provas concretas e, como não as encontram aqui, em parte alguma, mesmo em livros nacionais, resolvi continuar a publicação de alguns dos excelentes trabalhos do grande Bosano, que provam, na base dos fatos, a sobrevivência da alma e a sua comunicação com os vivos da Terra. O tradutor. Telepatia, telenesia e a lei da relação psíquica. A questão da relação psíquica reveste-se de um interesse de primeira ordem. Com efeito, se demonstra como está bem fundada a teoria que já sustentei, segundo a qual o domínio, no qual agem as faculdades telepática e telenésica, é suscetível de ser circunscrito de acordo com os fatos verificados. A demonstração experimental da existência e da sobrevivência do espírito humano deve ser considerada como já estando cientificamente assentada, pois que uma categoria especial de casos de identificação de mortos não pode ser encarada nos limites dos quais operam as faculdades em apreço. Volto, por conseguinte, a este importante assunto, dispondo-me a analisar a fundo as modalidades nas quais se produz a telenesia, argumento este que, do nosso ponto de vista, é mais essencial que outro concernente à relação psíquica. Os leitores terão a bondade de desculpar-me se a preocupação de ser claro me obriga a reproduzir aqui uma passagem do trabalho em que resumi a tese que eu desenvolvera, já repeti, por várias vezes, nas minhas obras, e repito aqui ainda uma vez, com a esperança de fazer-me ouvir. A análise comparada, aplicada ao imenso material de fatos acumulados em 80 anos de pesquisas, fez emergir uma lei psíquica fundamental a que estão sujeitas todas as manifestações supranormais de natureza inteligente. É a lei da relação psíquica, graças à qual as comunicações telepáticas ou telenésicas, entre um sensitivo ou um médium, de um lado, e uma pessoa afastada, do outro, não podem se realizar senão achando-se preenchida uma das três seguintes condições.
quando há relações de conhecimento pessoal entre o sensitivo ou médium e a pessoa afastada, ou, na falta disso, quando há, entre os experimentadores, alguém que conheça pessoalmente a pessoa afastada, ou, pelo menos, quando se apresenta ao sensitivo ou ao médium um objeto que durante certo tempo tenha sido usado pela pessoa em questão. Psicometria. Esta lei inexorável da sintonização psíquica, para as comunicações à distância entre duas subconsciências, encontra uma correspondência perfeita na lei análoga da afinidade entre os diferentes elementos da matéria e as diferentes forças da natureza, afinidade atômica, molecular, química e sintonização entre as ondas elétricas. Segue-se que não se poderia pretender que, nas circunstâncias de que se trata, o sensitivo ou médium não pode dispensar a relação psíquica para captar informes nas subconsciências dos outros. Isto equivale a pretender entrar em relação, pela radiofonia, com uma estação emissora sem ter regulado, primeiro, o seu aparelho para o comprimento da onda da estação procurada. Isto dito, será preciso convir que, nos casos de que se trata, da mesma forma que a correspondência do comprimento da onda é indispensável para as comunicações radiofônicas, também a sintonização das vibrações fluídicas inerentes à aura do sensitivo ou médium deve corresponder às vibrações fluídicas inerentes à aura especial da pessoa afastada que se trata de procurar. Fica, pois, entendido que, quando nenhuma das três condições acima indicadas se realiza, a relação psíquica à distância, entre pessoas vivas, não pode se estabelecer, o que é o mesmo que dizer que os casos de identificação pessoal de mortos, que viveram obscuramente e eram desconhecidos do médium e dos assistentes, não podem ser explicados pelas faculdades supranormais subconscientes e, portanto, eles nos obrigam logicamente, inevitavelmente, inexoravelmente queira-se ou não a chegar à interpretação espírita dos fatos. Ter-nos-emos entendido desta vez? Enfim, não nos esqueçamos disto, a hipótese da telenesia, segundo a qual o médium conseguiria captar as informações de que tem necessidade, nas subconsciências de pessoas afastadas, está suficientemente comprovada nos limites das informações estritamente pessoais da pessoa afastada e conhecida do médium e dos assistentes, informações que existem, mais ou menos vivas, no limiar da consciência dessa pessoa, mas está longe de se achar demonstrada, e mesmo suspeitada, no que concerne a terceiras pessoas conhecidas do indivíduo em apreço. Aliás, essas informações, no caso que nos ocupa, são quase sempre insignificantes e muito antigas, completamente esquecidas do indivíduo em questão, ao qual não podem interessar. Nestas condições, dever-se-ia admitir que as faculdades investigadoras da telenesia possuem o poder prodigioso de selecionar a informação insignificante procurada no meio da massa inumerável de informações de todas as espécies, registradas na memória integral do indivíduo distanciado. É, pois, claro que, antes de admitir a existência subconsciente de uma faculdade capaz de selecionar a tal ponto inconcebível e inverossímil, é preciso dispor de boas provas nesse sentido, porém estas não existem, da mesma forma que não existe qualquer parcela de presunção experimental de natureza a sugerir a existência dessa faculdade. Seria coisa inteiramente outra no caso, ao qual aludi mais acima, das informações ligadas, de maneira estritamente pessoal, ao indivíduo afastado, existindo tais informações, mais ou menos vivas ainda, no limiar de sua consciência. Com efeito, nestas circunstâncias, a telenesia não agiria ativamente, selecionando, recebendo impressões. Ora, ver-se-á que, no estudo que segue, consegui demonstrar, apoiando-me em fatos, que tudo contribui para confirmar o valor científico dos argumentos apresentados no trabalho anterior, assim relativamente à relação psíquica como no que concerne à telenesia. Começando pela lei da relação psíquica, direi que, na massa imponente das classificações que, depois de 43 anos, continuam a manter em dia, em cada categoria, grupo ou subgrupo de fenômenos, há uma consagrada aos casos das manifestações telepáticas sem a relação psíquica, classificação que comecei, reconhecendo bem fundado o axioma científico e filosófico segundo o qual não há regras sem exceções. Esses casos, se os examinarmos a fundo, não contradizem a regra, mas, antes, a confirmam. Da mesma forma, a circunstância de haver pensado em registrar os fatos desta natureza me permite, agora, pronunciar-me com suficiente conhecimento de causa sobre esta importante questão. Direi, então, que, no decurso de 43 anos de leituras muito intensas, não cheguei a reunir senão 9 casos dessa espécie,
com 17 outros casos nos quais a relação psíquica está velada mas existindo. Acrescento que nenhum dos casos que recolhi é realmente contrário à lei em questão, sendo todos suscetíveis de explicações diversas que os levam ao círculo da relação psíquica. Isto dito, começo, sem mais delongas, a citação dos exemplos, escolhendo alguns casos típicos do grupo dos 9 casos do que carecem da relação psíquica, ou, mais exatamente, cuja relação psíquica, em lugar de se produzir de forma estritamente pessoal, direta ou indireta, se produz excepcionalmente por invasão difusa em um dado meio de um feixe de vibrações psíquicas engendradas pela intensidade dramática dos acontecimentos percebidos telepaticamente pelo sensitivo. Caso um tiro do jornal OFT SPR. Vol. XX, Pag. 92. Conta a senhorita Evelyn Vincent, meu sonho consistiu nisto, parecia achar-me perto de uma carruagem de aluguel, que estava parada. Percebia no caminho, à direita da carruagem, uma poça de sangue, e me perguntava, que se pode fazer para ajudá-la? Uma voz respondia, ela está morta. Seu rosto está cadavérico. Via, em seguida, que se retirava um corpo de mulher da carruagem e que era levado. Eu ignorava por que me achava lá, mas guardei a impressão de que passava de carruagem ao lado da que acabava de perceber. Sentia-me apavorada com esse espetáculo. Tal é a narrativa pura e simples de meu sonho. Esse sonho correspondia a um assassinato acontecido, na mesma hora, isto é, às 2 horas do dia 6 de fevereiro de 1923, nas mesmas condições. A vítima, uma jovem, fora transportada para um hospital, onde dera entrada já morta. O moço que a matara tinha espontaneamente se apresentado à polícia. A percipiente não conhecia, de modo algum, os protagonistas do drama. Caso 2 tiro ainda do jornal OFT SPR. Vol. Vi. Pag. 294. Não se diz o nome do percipiente, que é, entretanto, conhecido dos dirigentes da SPR. Eis o que ele expõe com data de 18 de novembro de 1891. Achava-me deitado no sofá, em estado de sonolência, quando meus pensamentos volveram para a cidade de Soutsea, onde passaram uma quinzena de dias no mês de junho passado. Assisti a uma visão mental excepcionalmente realística para um sonho, com a representação de um cais de porto, onde notei muita gente em agitação. No fundo havia um navio a vapor. De repente, minha atenção foi atraída para um bote de escafandristas, ocupados em algum trabalho submarino. Tinha a impressão de que um grave acidente se produzira e que se faziam esforços desesperados para conseguir salvar um mergulhador. Parecia-me compreender que qualquer dificuldade acabava de se produzir na manobra do aparelho. No meu sonho, ou meio sonho, eu pensava, com horror, que talvez os homens não chegassem a retirar vivo o escafandrista do mar. Assistia, enfim, ao seu aparecimento na superfície da água. Então, tal como se eu estivesse no bote, vi quando se levantou o capacete do infeliz e eu verifiquei que ele havia morrido. A desgraça, que eu vira no sonho, se produzira, na mesma hora, no porto de Soutsea. Também neste episódio, o percipiente não conhecia nenhum dos protagonistas, nem dos espectadores do drama visualizado. Caso 3 extraio, também, este episódio da coleção do jornal OFT SPR. Vol. 7. Pags. 138-42. O relato deste caso é muito longo e minucioso, de modo que me limito a reproduzir o trecho essencial. O Sr. H.W. Lack, eminente advogado, residente em Saint Paul, Minnesota, Estados Unidos da América, conta que, no decurso da noite de 29 de dezembro de 1892, sonhou que se achava num trem que ia para a cidade de Duluth e que, depois de cerca de 4 horas de viagem, lhe pareceu ouvir um grito dilacerante, seguido de gemidos e estertores que pareciam provir de uma pessoa sofrendo terrivelmente. E prossegue assim, notei que o trem detinha a sua marcha e parava, em seguida, bruscamente. Logo depois, vi os empregados da estrada de ferro atravessarem o meu compartimento com lanternas na mão, saltarem para a estrada e se dirigirem para a locomotiva. Percebi os feixes luminosos das lanternas projetados por debaixo do trem. Compreendi que grave acidente acabava de produzir-se. Desci, por minha vez, e perguntei o que acontecera, mas os empregados, absorvidos pelas investigações, não me prestavam atenção. Alguém acabou por me contar que, se eu tivesse olhos, devia compenetrar-me de que um homem fora esmagado pelo trem. Efetivamente, percebiam-se,
Por todas as partes, manchas de sangue e, quando os empregados iluminaram com as lanternas as rodas de um dos primeiros carros, vi que elas se achavam literalmente sujas de uma matéria esbranquiçada que parecia ser substância cerebral, tanto mais que mechas de cabelo se encontravam misturadas com a mesma. Porém, onde estava, então, o corpo da pessoa morta? Ou, pelo menos, como não se descobriam, em parte alguma, membros humanos? A pesquisa foi estendida a mais de 500 metros atrás do ponto em que se detivera o trem, mas, inutilmente. A conclusão foi de que o corpo inteiro do homem fora alcançado e reduzido à massa pelas rodas do comboio. Devia-se supor que se tratava de um vagabundo que se ocultara debaixo de qualquer carro para viajar gratuitamente. Horrível, horrível, murmurava eu no meu sonho. Esse sonho dramático ficou-me vivamente gravado na memória e, na manhã seguinte, contei-o a pessoas conhecidas, que assinalaram, sobretudo, a circunstância macabra e pouco verossímil segundo a qual o corpo da vítima fora de tal maneira triturado pelas rodas do trem que não se encontrava nenhuma parte dele. Tal é o resumo substancial do sonho do advogado Ack, sonho que foi devidamente confirmado pelos testemunhos das 3 pessoas que ouviram a narração dele 24 horas antes que os jornais tivessem publicado a notícia do dramático acontecimento que havia acontecido naquela noite mesma, na mesma hora, na mesma linha da estrada de ferro do sonho, na mesma localidade. O corpo da vítima fora efetivamente triturado a tal ponto que não se achou nenhum membro dele, e salvo, na manhã do dia seguinte, uma pena a 1 milha de distância. O Sr. Wack termina sua narrativa dizendo: quanto mais penso nele, tanto mais me convenço de que, de forma misteriosa, talvez em espírito, talvez pela clarividência, eu tenha sido testemunha do trágico acontecimento narrado pelos jornais, pois minha visão foi perfeita em todas as suas fases gerais, hora, local, circunstâncias diversas, assim como na impressão verídica do que se tinha passado. Não citarei outros exemplos do mesmo gênero, limitando-me a repetir isto, que, nas minhas classificações, só se encontram 9 casos iguais, o que bem demonstra a raridade verdadeiramente excepcional desta classe de episódios. Estes poderiam ser confundidos por alguém com a classe dos fenômenos de clarividência no espaço telestesia, porém isto é um erro. Com efeito, a telestesia diz respeito à percepção, à distância, de objetos e de condições de meio em circunstâncias que afastam toda a possibilidade de transmissão telepática da parte de um agente humano, ao passo que, nos casos de que nos ocupamos, o agente humano está sempre presente presa de intensa superexcitação emocional, o que faz com que não se possa deixar de considerar estes casos como sendo de natureza telepática e não telestésica. Em outros termos, a telestesia se produz ativamente, o sensitivo percebe diretamente, por si mesmo, os acontecimentos afastados, ao passo que, no nosso caso, o sensitivo os percebe passivamente por conseguinte telepaticamente, pois que ele recebe vibrações psíquicas que lhe chegam de longe, vibrações psíquicas que, pela lei de reversão, se transformam, no seu ser sensorial, na representação dos acontecimentos trágicos que as engendraram, da mesma maneira que o disco do fonógrafo registra as vibrações da voz de um orador, pela lei de reversão. Elas se transformarão em seguida, à vontade, na reprodução do discurso em questão. Tendo explicado isto para eliminar qualquer equívoco, retomo o fio de meu raciocínio e observo que todos os episódios do grupo em questão, nos quais o percipiente tem a visão de acontecimentos ocorridos a protagonistas que lhe são desconhecidos, revestem-se de um caráter eminentemente dramático. Parece, pois, que se poderia deduzir disso que as tempestades psíquicas de natureza extrema aparentam ser as únicas capazes de impressionar à distância, quando não há relações psíquicas de natureza pessoal, direta ou indireta, das pessoas que servem de agente. Não é tudo, nota-se uma outra circunstância que encerra em um círculo ainda mais restrito a produção dessas exceções à regra. Ela consiste no fato de que, tal como disse, os casos telepáticos dessa natureza são tão raros que, nas minhas classificações, não se encontram senão 9 casos do gênero. Esta circunstância dá lugar a uma consideração muito sugestiva no sentido que sustento. É que, como há, diariamente, dramas análogos aos que acabam de ocupar a nossa atenção, parece que, se fora coisa fácil comunicar com pessoas desconhecidas, também nos limites dessas circunstâncias, os episódios telepáticos dessa espécie deveriam existir em número muito grande. Ora, como tal não se dá aí, ao contrário, os episódios em questão representam uma exceção muito rara à regra,
É preciso concluir que, para que um fenômeno telepático, com protagonistas desconhecidos ao percipiente, possa se produzir, um conjunto de circunstâncias excepcionais deve formar-se. Essas circunstâncias poderão talvez consistir na emissão, da parte dos protagonistas do drama, de vibrações psíquicas excepcionalmente bem sintonizadas com as do percipiente, de maneira a serem captadas por ele, ou, talvez, também o percipiente se encontre em condições muito especiais de hipersensibilidade telepática suscetíveis de lhe fazerem perceber vibrações psíquicas de pessoas desconhecidas, se bem que somente em circunstâncias de projeções vibratórias em feixe, engendradas por tempestades passionais ou trágicas de uma violência extrema. Ora, tudo contribui para demonstrar que essas condições se realizam tão rapidamente e, além disso, com relação a uma classe de fatos por tal forma especial que não é o caso de tomá-las em consideração quando se trata de circunscrever os limites em que se produz a telepatia entre vivos nas experiências mediúnicas. E ainda não é tudo. É preciso também pensar que nas exceções à regra, de que nos ocupamos aqui, trata-se de visões subjetivas de acontecimentos dramáticos que se desenrolam à distância e não de leitura à distância nas subconsciências dos outros, telenesia. Esta última possibilidade é mesmo a única que importa examinar de nosso ponto de vista. Já outra é sem interesse, como demonstrarei mais adiante. Este grupo de fatos é também o único do qual se possa dizer que há casos de percepção telepática entre vivos, nos quais se verifica a falta de relação psíquica, direta ou indireta, entre o agente e o percipiente, mas, ao mesmo tempo, viu-se que se trata de uma exceção confirmando a regra. Resta-nos apreciar um segundo grupo de fenômenos telepáticos nos quais a relação psíquica, apesar das aparências negativas, existe sob uma forma velada e indireta. Segue-se que este segundo grupo não é uma exceção à regra, pois ele se acomoda na própria regra, todavia é útil discutir-lhe as modalidades de manifestação a fim de salientar o que acabo de dizer. Eis, pois, alguns exemplos variados do gênero. Caso 4 extrai o seguinte episódio do Phantasms of the Living, Fantasmas dos Vivos. Trata-se de um incidente assaz conhecido, por muitas vezes citado nas discussões relativas aos fenômenos telepáticos. É semelhante aos anteriores pela circunstância de igualmente se referir a um trágico episódio percebido por uma pessoa que não conhecia a vítima, porém, ao mesmo tempo, é diferente neste sentido, que se vem a saber, pela narrativa, que havia, entre o percipiente e a vítima, um estreito grau de parentesco. Por outro lado, sobressai também, da análise dos fatos, a existência de uma relação psíquica indireta, mas velada, com o pai da própria vítima. Relata a senhora Green: eu via duas mulheres, convenientemente vestidas, dirigindo, sozinhas, uma carruagem semelhante a um veículo para transporte de águas minerais. O cavalo encontrou água diante dele e parou para beber, mas, não achando ponto de apoio, perdeu o equilíbrio e, esforçando-se por recuperá-lo, caiu em cheio na água. Com o choque, as mulheres se levantaram, gritando por socorro, seus chapéus caíram e, como tudo foi absorvido pela água, voltei-me chorando e disse: não havia ninguém que as socorresse. Nisto despertei e o meu marido me perguntou o que acontecera. Contei-lhe o sonho que acabo de vos comunicar. Ele me perguntou se eu conhecia as mulheres e respondi-lhe que não, que me parecia jamais tê-las visto. Durante o dia inteiro, não consegui subtrair-me à impressão do sonho e à inquietude na qual ela mergulhara. Fiz notar a meu filho que era o aniversário de seu nascimento e também do meu, deste janeiro, e por essa razão é que me recordo da data. No mês de março, recebi uma carta e um jornal enviados pelo meu irmão Alon, que morava na Austrália e que me contava a tristeza que experimentara em perder uma de suas filhas, que morrera afogada com uma amiga. Vereis, pela descrição do acidente descrito no jornal, quanto o acontecimento correspondia ao meu sonho. Minha sobrinha nascera na Austrália e eu nunca vira. Tal é, em resumo, a narrativa da percipiente. Observarei ainda que a narração do acidente, feita pelo jornal local, indica que o detalhe dos dois chapéus flutuando na água era exato. O marido da percipiente confirma a narrativa da esposa. Eis um breve trecho do seu testemunho. A sobrinha de minha esposa não morava com o pai. Este, pois, só recebeu a notícia do acidente no dia seguinte pela manhã, o que corresponde à noite do dia 10 em nosso país. Este último detalhe faz pensar que, provavelmente, o impulso telepático, que determinara o sonho verídico, veio do pai da vítima, irmão da percipiente, considerando-se que o sonho coincide com o dia e a hora em que ela recebeu a triste notícia.
Logo, além dos laços de sangue entre a percipiente e a vítima, nota-se, neste caso, também a existência de uma relação psíquica indireta, se bem que ela seja velada pela circunstância de que o agente telepático não era a vítima do drama. Caso 5 está registrado na mesma coleção dos Phantasms of the Living, caso 242. A Sra. Clark escreve de Londres em data de 30 de outubro de 1883, pelas 3 ou 4 horas da tarde de um dia do mês de agosto de 1864, achava-me sentada, lendo, na varanda de nossa casa em Barbados, e a nossa criada indígena levava a passear, no jardim, a minha filhinha de 18 meses, no seu carrinho. Levantei-me, no fim de certo tempo, para entrar na casa, quando a negra me perguntou, senhora, quem era aquele homem que veio conversar consigo? Mas ninguém me falou, respondi-lhe eu. Oh, sim senhora. Foi um senhor bem alto e muito pálido. Ele falou bastante e a senhora foi pouco atenciosa para com ele, porque não lhe respondeu. E eu repeti que pessoa alguma me havia falado e fiquei aborrecida com a criada, que me suplicou que eu tomasse bem nota de tal dia, porque estava certa de ter visto alguém na varanda. Assim fiz, e, alguns dias após, soube da morte de meu irmão em Tobago. O que é estranho é que eu não ouvi ela, uma desconhecida para ele, o viu e, ainda acrescentou, parecia ele estar ansioso para ser notado por mim. Em resposta ao inquérito feito pela SPR, a Sra. Clark salientou que o dia da morte do irmão coincidia com o dia da aparição, que os detalhes bem alto e muito pálido correspondiam à verdade e que ela não sabia da doença do irmão, que só durara alguns dias. O marido da Sra. Clark confirmou o que precede. Neste caso, a relação psíquica existe indubitavelmente, pois que se trata de um irmão ausente que, na hora da morte, se manifestou a sua irmã, mas, esta, não possuindo as faculdades de sensitivo, nada percebeu e nunca teria conhecimento da aparição que se produzira se não houvesse perto dela um sensitivo que recebeu, indiretamente, o impulso dirigido ao trem. Isso recorda a hipótese de Mears sobre a existência de centros fantasmogênicos reais em algumas aparições telepáticas. Neste caso, a negra teria percebido o fantasma por clarividência e não por telepatia. Caso 6 é o caso 30 dos Phantasms of the Living, caso muito conhecido e citado, porque a forma telepática não era somente desconhecida da percipiente, mas foi reconhecida como sendo a projeção fantasmogônica de uma pessoa em excelente estado de saúde. A senhorita Frances Redeu, criada de quarto da senhora Policareu, escreveu, com data de 14 de dezembro de 1882, o seguinte: Helene Alexander, criada de quarto de Lady Valdegrave, estava com febre tifoide grave e era tratada por mim. A 4 de outubro de 1880, às 4 horas da manhã, eu me achava de pé junto de uma mesa, ao lado da cama, para dar-lhe o seu remédio. Ouvi batidas na porta. Já se ouvia isso por 2 vezes, durante a noite, naquela mesma semana. Minha atenção foi então atraída pela batida na porta que se abria e pela presença de uma pessoa que entrava no quarto. Senti logo que ela devia ser a mãe da enferma. Tinha na mão direita um candelabro de cobre e trazia um chale vermelho sobre os ombros e uma saia de flanela que tinha um rasgão na frente. Fitei-a como se quisesse dizer, estou contente por ter vindo, mas a mulher me encarou severamente como se pretendesse perguntar, por que não foram procurar-me mais cedo? Depois de ter dado o remédio a Helene Alexander, voltei para falar a visão, mas essa desaparecera. Era uma pessoa de pouca altura, bem morena e muito gorda. Às 6 horas da tarde, Helene falecia. 2 dias após, seus pais e uma de suas irmãs vieram a Antony, chegando entre 1 e 2 horas da madrugada. Eu mesmo e uma criada lhes abrimos as portas, quando recebi grande choque ao ver a imagem viva da visão que eu tivera 2 noites antes. Contei a visão à irmã dela e esta me assegurou que a descrição do vestido correspondia exatamente ao de sua mãe e que existiam candelabros de cobre na casa, exatamente iguais ao que eu descrevera. Não havia a menor semelhança entre a mãe e a filha morta. A narração da senhorita Frances Redeu foi confirmada pelo relatório testemunho de sua patroa, a senhora Policareu. Transcrevo a seguinte passagem da narrativa desta senhora. A senhorita Redeu falou-me da aparição e também a minha filha, mais ou menos 1 hora depois da morte de Helene. Não sou supersticiosa, nem nervosa, disse-me ela em primeiro lugar, e não fiquei nem de longe aterrorizada, mas a sua mãe veio na noite passada. Contou-me então toda a história e nos fez uma descrição muito precisa da figura que vira. Preveniram-se os parentes para que pudessem assistir ao enterro.
Os pais de uma irmã compareceram e a senhorita Redeu reconheceu na mãe a figura que vira. Eu a reconheci também, de tal forma a descrição fora exata, e a sua expressão mesmo era bem a que ela indicara, devida não à sua inquietude, mas à sua surdez. Julgou-se melhor não falar no caso à mãe, mas a senhorita Redeu contou tudo à irmã, que lhe disse que a descrição correspondia exatamente às roupas que traria a mãe se tivesse levantado durante a noite, que havia na casa um castiçal inteiramente igual ao que ela vira e que a saia de sua mãe tinha mesmo um rasgão devido à maneira pela qual a vestia. É curioso que nem Helen, nem a sua mãe parecem ter se apercebido dessa visita. Ninguém na casa sabia que ela se achava tão doente. É também notável que a mãe, que não é nervosa, tenha dito naquela noite ao deitar-se: estou certa de que Helen está muito doente. Este último detalhe, do qual sobressai que a mãe recebeu uma impressão telepática do estado no qual se achava a filha, contribui para fazer supor que a impressão experimentada provocou nela um sonho telepático correspondente à visão percebida pela senhorita Redeu. Se assim é, esta última percebeu, quer porque se encontrava no ambiente da pessoa que constituía o objeto de impulso telepático no sonho, quer devido a um fenômeno de clarividência e não de telepatia indireta, de conformidade com o que já fiz notar nos meus comentários ao caso precedente. Haveria ainda uma terceira hipótese para explicar os fatos e os autores da obra, da qual extraí este caso, lhe fazem alusão ao dizerem: é possível também que o agente verdadeiro tenha sido Helen e que, durante a sua agonia, ela tenha tido diante dos olhos uma imagem viva da própria mãe. Segue-se que, qualquer que seja a solução que se prefira dar ao problema, no caso em questão a existência de uma relação psíquica velada se mostra indubitável. Caso 7 termino por um caso em que, além do detalhe da manifestação ao percipiente, de um fantasma que lhe é desconhecido, mas que é conhecido de uma pessoa presente, se nota uma outra teoria: trata-se, com efeito, do espírito de um morto. Este caso representa, pois, o limite extremo no qual se poderia ainda invocar a telepatia entre vivos para explicar os fatos. É por isto que eu narro, isto é, o cito a título de exemplo em que a hipótese telepática entre vivos começa a ser insuficiente para explicação dos fatos, apresentando-se a hipótese complementar da telepatia entre vivos e mortos ao espírito do investigador, com muita eficácia. Neste caso, a lei da relação psíquica, embora permanecendo invulnerável, deveria ser considerada como suscetível de produzir-se entre vivos e mortos. Tomo o caso de uma longa classificação de Mears que apareceu nos Proceedings of TSPR. Vol 6, Pag. 26. A percipiente, que é a própria narradora do fato, a senhora P., não deseja que o seu nome seja publicado, dada a natureza íntima dos acontecimentos a que se refere. Eis o que escreve a respeito: casei-me no ano de 1867 e minha vida decorreu tranquila e feliz até o fim de 1869, quando a saúde de meu marido pareceu declinar e seu caráter se tornou sombrio e irritável. Procurei, em vão, compreender as causas de tais mudanças pela insistência de minhas perguntas e ele me respondia que eu sonhava e que se achava maravilhosamente bem. Deixei, pois, de importuná-lo e os dias continuaram a escoar tranquilamente até a véspera de Natal. Tínhamos um tio e uma tia que moravam nos arredores e que nos convidaram, nessa ocasião, para visitá-los, pedindo chegarmos a tempo para o almoço. Como devíamos levantar-nos muito cedo, resolvemos antecipar a hora de repouso e subimos para os nossos aposentos às 9 horas da noite, depois de termos, como de hábito, fechado cuidadosamente portas e janelas. Eram 9h30. Nossa filhinha, então com 15 meses, tinha o hábito constante de acordar a essa hora para beber um gole de leite e tornar a adormecer. Como a menina ainda não tivesse despertado, pedi a meu marido que se deitasse sem apagar a lâmpada, enquanto eu esperava, apoiada no leito, ao lado do berço. Gertrudes não despertara. Preparava-me para ficar em posição mais cômoda quando, com grande espanto, vi, ao fundo da cama, um homem em uniforme de oficial de marinha, com um chapéu pontudo na cabeça. Seu rosto ficava para mim na sombra, visto que ele se apoiava com o cotovelo no encosto da cama, sustentando a cabeça na mão. Eu estava presa de um espanto bem grande para ficar atemorizado e perguntava a mim mesma quem poderia ser esse homem. Toquei no ombro de meu marido, que se achava voltado para o outro lado, e lhe perguntei: Willie, quem é este homem? Ele voltou-se, olhou, espantado, o intruso durante alguns momentos, depois, levantando-se, exclamou: Vós, senhor, que viestes fazer aqui? A forma ergueu-se lentamente, depois,
Com voz imperiosa e descontente, exclamou: Willie! Willie! Fitei meu marido, que se tornara lívido e preso da maior agitação. Ele se levantou da cama como se para agarrar o estranho, mas logo ficou perplexo ou espantado, ao passo que a forma atravessava o quarto, impassível e solene, e se dirigia, em ângulo reto, para a parede. Quando ele passou diante do lampião, uma sombra escura veio projetar-se sobre a parede e sobre nós mesmos, como se tratasse de uma pessoa viva, mas, apesar disso, desapareceu, de forma misteriosa, através da parede. Meu marido, sempre muito agitado, apanhou o lampião, dizendo: vou percorrer a casa toda e verificar para onde ele foi. Eu estava igualmente na maior agitação, todavia, lembrando-me de que a porta se achava fechada e que o misterioso visitante não se dirigira para tal lado, observei, mas, ele não saiu pela porta. Entretanto, meu marido tirou-lhe os ferrolhos, abriu a porta e foi dar um giro em torno da casa. Ficando só, na escuridão, eu pensava: vimos uma aparição. O que nos anuncia ela? Talvez meu irmão Arthur esteja doente. Ele era oficial de marinha e se achava de viagem para as Índias. Sempre ouvi dizer que tais coisas acontecem. Eu assim refletia, tremendo de medo, e, apertando contra mim nossa filha que despertara, assim fiquei até o momento em que vi retornar meu marido, mais lívido e agitado do que nunca. Ele sentou-se na beira da cama, rodeou-me com um braço e murmurou: sabes quem nós vimos? Sim, respondi-lhe, um espírito, e eu receio que se trate de Arthur, mas não pude distinguir o seu rosto. E ele replicou: não, era meu pai. O pai de meu marido morrera há 14 anos. Fora oficial de marinha na mocidade, mas, por motivo de saúde, deixou o serviço depois do nascimento de meu marido e este não o vira de uniforme senão uma ou duas vezes. Quanto a mim, nunca o conheci. No dia seguinte, narramos o acontecimento a nossos tios e pudemos todos verificar que a agitação de meu marido não diminuía, embora ele fosse sempre cético em matéria de manifestações espirituais. À medida que os dias passavam, meu marido tornava-se mais fraco, até o momento em que fui obrigado a ir para a cama, gravemente enfermo. Foi somente então que ele me pôs gradualmente a par de seu segredo. Achava-se, desde há algum tempo, em graves dificuldades financeiras e, no momento em que o pai lhe aparecera, ia dar ouvidos aos tristes conselhos de um homem, conselhos que o teriam levado à ruína, ou talvez a pior. Por esta razão é que não posso falar deste caso sem reservas. Nem estados de superexcitação nervosa, nem de temores supersticiosos poderiam provocar semelhante manifestação espiritual. Segundo o juízo que pudemos formar a respeito deste fato, trata-se de advertência providencial feita a meu marido por meio da voz e dos traços daquele que mais venerara em vida e a quem somente teria obedecido. O Dr. C. e esposa confirmam a narrativa exposta. O marido da narradora, Sra. P., a confirma igualmente, nestes termos: nenhum detalhe acrescentarei à narração de minha esposa, limitando-me a atestar que ela é rigorosamente exata e que os fatos se desenrolaram como foram descritos. Relativamente a este muito interessante caso, observarei que, a rigor, não se poderia eliminar totalmente a hipótese telepática, se bem que ela se apresente de tal forma complicada e tortuosa que não é fácil aceitá-la. Seria preciso, com efeito, supor que o marido da percipiente, achando-se prestes a fazer negócio pouco lícito, pensasse intensamente na memória honrada do próprio pai, provocando alucinação telepática correspondente em sua mulher, que, por sua vez, chamando a atenção do marido para o objeto de sua visualização, ter-lhe transmitido essa. Então, o marido, tomado de remorsos, à vista do espírito paterno, teria sido vítima de uma autoalucinação complementar de natureza verbal, pela qual ele lhe reprovava o que tencionava fazer, autoalucinação que o marido teria, por sua vez, transmitido à sua mulher. Tal a tortuosidade de telepatizações recíprocas que seria preciso admitir se não se quiser sair do domínio da telepatia entre vivos. Se, ao contrário, se aceitasse a hipótese complementar da telepatia entre vivos e mortos, seria necessário admitir que as preocupações ansiosas, que agitavam a alma e atormentavam a consciência do filho, haviam determinado a relação psíquica com o falecido pai, que se manifestara ao filho a fim de impedi-lo de cometer ações contrárias à honra, objetivo que logrou, aliás, atingir. Resulta daí que, sob o ponto de vista no qual nos colocamos aqui, qualquer que seja a interpretação que se prefira dar aos fatos, não há dúvida que uma relação psíquica dissimulada existia no caso em questão.
Não citarei outros exemplos, pois os que acabo de citar bastam para provar a veracidade de minha afirmativa. Nessas condições se é forçado a reconhecer que os casos pertencentes a este segundo grupo de fenômenos telepáticos não representam mesmo uma exceção à regra, porém se acomodam, ao contrário, na regra. Não constituem, pois, uma objeção a eliminar, como foi o caso do primeiro grupo. Foi apenas preciso esclarecer o assunto para evitar possíveis equívocos causados pelo estado de simulado em que se produzia a relação psíquica, o que já se fez. Resta-me observar que os casos dessa espécie são, por sua vez, muito raros, se bem que o sejam menos que os anteriores. Disse que, nas minhas classificações, há 17 exemplos do gênero, o que representa um número absolutamente insignificante em comparação com milhares de casos recolhidos. O que acabo de dizer não constitui senão uma espécie de introdução à solução do formidável problema objeto deste estudo. Com efeito, os casos que citei e as discussões relacionadas com os mesmos só dizem respeito a episódios de telepatia propriamente dita, achando-se esta sujeita às leis inalteráveis da relação psíquica. Efetivamente mostrei que os casos, que constituem o grupo de exceções à regra, são de tal forma raros e a tal ponto limitados episódios dramáticos especiais que ficam literalmente sem efeito em face da verdade que sustento aqui, segundo a qual não pode haver comunicações telepáticas entre pessoas que não se conhecem, salvo quando se realizam as condições formuladas nas 3 proposições que formulei a princípio. Este feliz resultado de um problema formidável para as pesquisas psíquicas constitui a primeira parte de minha tese, primeira parte que, embora teoricamente muito importante, não revestia, sob o ponto de vista da segunda parte da tese a desenvolver, senão o valor de uma dificuldade preliminar. Resta-me, efetivamente, enfrentar ainda outro formidável problema que não somente não está ainda resolvido, como ainda não foi discutido ao que relativo aos limites nos quais se deveria circunscrever os poderes supranormais da telepatia, apreciada sob todas as suas formas e não apenas quando a telepatia se produz de forma sensorial, como nos casos que acabei de narrar, porém, sobretudo, quando reveste a forma de telenesia, isto é, quando o percipiente não é passivo e sim ativo, sentido em que consegue captar, nas subconsciências de pessoas afastadas, mas que ele conhece, segredos e informações que lhe dizem respeito e, segundo certas hipóteses audaciosas em voga, também informações relativas a terceiros, conhecidos dessas pessoas afastadas. Não somente, mas sempre sobre hipóteses muito audaciosas, também quando o sensitivo não conhece a pessoa depositária das informações procuradas, ou seja, mesmo quando nenhuma pessoa, que a conheça, esteja presente, e, pior ainda, mesmo quando não é suprido, remetendo ao sensitivo um objeto levado muito tempo com a pessoa pelo indivíduo desconhecido que se trata de focalizar, psicometria. Observarei que, entre todas estas hipóteses aventadas pelos partidários atuais de um animismo integral, não deveríamos considerar senão a primeira, na qual se encara a possibilidade de fenômenos de telenesia entre um sensitivo ou um médium e uma pessoa afastada, conhecida dela ou de um experimentador, ou mesmo desconhecida de todos, porém com auxílio da psicometria. Com efeito, essa primeira forma de produção de telenesia parece ser a única demonstrada experimentalmente, de maneira suficiente, sendo as outras puramente fantasistas, pois que não se encontram, em toda a fenomenologia metapsíquica, episódios que ainda de longe as legitimem. É o que me proponho a demonstrar agora, com o apoio dos fatos. A este respeito vale a pena começar reproduzindo aqui uma carta agressiva que recebi por ocasião da publicação do meu trabalho anterior, em defesa dos casos de identificação espirítica. O autor da carta é um doutor em medicina. Eis em que termos ele se exprime: Sr. Bozano, um dos meus colegas, espírita convicto, me fez ler o artigo de VS em resposta ao Dr. Usti. Declaro-lhe, francamente, que a tese que VS sustenta, segundo a qual os casos de manifestações de mortos, desconhecidos do médium e dos assistentes, demonstrariam a presença real, no local, dos mortos que se comunicam, de modo algum chegou a me convencer. Para mim, que sou cético, há prova bastante para demonstrar que a relação psíquica não é necessária para as comunicações, à distância, entre as pessoas vivas. Ressalta nitidamente do fato mesmo de que há manifestações dos pretensos mortos desconhecidos do médium e dos assistentes. Prove-me VS que estou errado. As, FC, doutor em medicina, respondi-lhe por meio de uma carta não menos concisa, nos seguintes termos: Senhor, a metapsíquica é uma ciência.
Ela é, pois, fundada exclusivamente sobre induções e deduções extraídas dos fatos. A hipótese de VS, ao contrário, não é senão uma opinião pessoal, que, além disto, é literalmente gratuita e superficial, considerando que os casos de manifestações de mortos desconhecidos de médium e dos assistentes constituem problema a resolver e, em tais condições, eles não podem servir de base para discussão, nem para VS nem para mim. É preciso procurar, alhures, a base legítima para a solução do problema que VS formulou, já que esses fatos existem. Não acrescento outra coisa porque, para demonstrar que VS está errado, eu teria de escrever uma dezena de páginas, de modo que prefiro responder-lhe por meio de um artigo a aparecer numa revista que imediatamente lhe enviarei. Receba, caro senhor, as minhas distintas saudações. E Bozano julguei oportuno reproduzir esta pequena correspondência particular, porque a carta do Dr. F.C. contém uma objeção em que eu não havia pensado e que poderia ocorrer à mente de qualquer opositor, ao passo que minha resposta indica o modo pelo qual o problema deve ser enunciado. Com efeito, tal como ele foi apresentado pelo meu contraditor, o problema se transforma em curiosa petição de princípio na qual os fatores do problema a resolver são tomados pela solução do próprio problema. Aqui, prestes a tocar no fundo da questão, achei diante de mim uma dificuldade intransponível e antes rara, é que me será bem possível demonstrar, citando fatos, que a telenesia, ou antes alguma coisa de análogo, existe nos limites da primeira hipótese que indiquei, mas não me será possível demolir, pela citação de fatos, as outras hipóteses que enumerei pela boa razão de que não se encontram, em toda a fenomenologia metapsíquica, episódios sugerindo, mesmo da maneira mais remota, as hipóteses em apreço. Segue-se daí que careço de material bruto para submeter a análise, com o intuito de demolir diretamente. Terei, pois, de limitar-me a atingir indiretamente o fim a que me proponho, demonstrando, pelos fatos, quais são os limites legítimos nos quais se devem circunscrever os poderes supranormais da telenesia. Agora, farei observar que se, à primeira vista, se pode achar muito inverossímil a suposição de que existem sensitivos capazes de captar os segredos da subconsciência alheia mesmo nos limites das pessoas presentes ou das pessoas ausentes conhecidas dos mesmos, não é menos verdadeiro que o fenômeno existe sob as duas modalidades em questão, cabendo aos primeiros magnetizadores a honra de tê-lo demonstrado experimentalmente. Sob o seu aspecto puramente empírico, o fenômeno era conhecido desde a mais remota antiguidade. Resta-nos, todavia, discutir um problema embaraçoso, isto é, se, em tais circunstâncias, se trata efetivamente de telenesia ou bem ainda sempre de telepatia. Em outros termos, se trata, primeiro de uma faculdade de inquirição em sentido ativo, penetrando nos refolhos mnemônicos das pessoas com as quais se está em relação psíquica, para lá colher as informações que lhes são úteis, selecionando-as, no número infinito de lembranças que estão em estado latente. Ou segundo se trata da faculdade telepática habitual de recepção passiva de pensamentos que vibram, ainda vivos, no limiar da consciência da pessoa em questão, o que seria radicalmente diferente e muito mais concebível. Esta importante questão se desenvolverá à medida que eu citar e analisar episódios pertencentes às duas modalidades pelas quais se manifesta o fenômeno de que se trata. Previno, entretanto, que, devendo limitar-me a alguns exemplos típicos, falo-ei relatando casos em que foram atingidos os limites extremos do poder inquisitivo da telenesia ou, se prefere, do poder receptivo da telepatia. Vários desses exemplos já foram relatados com objetivos diferentes em algumas de minhas monografias. Caso 8. A senhorita Godrich Freyer, a bem conhecida sensitiva a quem se deve magistral estudo sobre as suas experiências de visão no cristal, narra, nos Proceedings of TSPR. Vol. 11. Pags. 114 e 44, numerosos incidentes pessoais de leitura do pensamento, entre os quais o seguinte: eu fora visitar, pela primeira vez, uma de minhas amigas, casada havia pouco tempo. Não lhe conhecia o marido, mas, pelo que ouvira dizer, esperava encontrar um perfeito cavalheiro de alma nobre e situação social elevada. Quando lhe fui apresentada, notei que ele se esforçava por ser agradável e mostrar a hospitaleira acolhida às pessoas reunidas em sua casa. E, entretanto, desde o primeiro instante em que me foi possível observá-lo com alguma atenção, fui perturbada por uma forma curiosa de alucinação que me pôs em dúvida a seu respeito. Qualquer que fosse a situação em que ele se achasse à mesa, no salão, ao piano para mim, o fundo,
no qual se projetara a sua pessoa, desaparecia para ser substituído por uma visão em que eu percebia esse mesmo senhor, durante a infância, com expressão do mais abjeto terror, a cabeça baixa, os ombros levantados e os braços estendidos, como se defendesse de uma tempestade de golpes que lhe fossem desferidos pelas costas. Naturalmente, fui levado a informar-me a esse respeito e cheguei a saber que a cena visualizada por mim se produzira, realmente, durante a sua adolescência, numa escola da cidade, devido à baixa ação de fraude por motivo do qual fora vergonhosamente expulso, depois de ter sido submetido a severa punição corporal por parte dos colegas. Como explicar essa forma de visualização verídica? Penso que era de natureza simbólica e que representava espécie de advertência em relação à atmosfera moral que cercava o homem que se achava diante de mim, um exemplo de suas qualidades de cavalheiro. A impressão que eu experimentara foi justificada em seguida, pois as suspeitas que em mim engendrara minha visão foram amplamente confirmadas pelos sucessos desastrosos que se verificaram depois. Essas visualizações me parecem análogas às que são provocadas pela psicometria, em que não se trata de visões telepáticas mas de impressões psíquicas. Parece-me que seria absurdo pretender que a cena, que visualizei e se verificara 10 anos antes, estivesse presente, naquele momento, na mente de seu próprio protagonista. Acho que a narradora tem absoluta razão em não admitir que a sua visão fosse engendrada pelo pensamento consciente do protagonista, que se teria lembrado, naquele justo momento, do vergonhoso incidente que se verificara na sua adolescência. Uma vez eliminada esta hipótese, encontramo-nos diante de casos idênticos aos que devemos examinar, nos quais um sensitivo percebe informações existentes da subconsciência de outras pessoas. Relativamente às conclusões teóricas a formular, útil é salientar, no caso precedente, estas duas circunstâncias. Em primeiro, que esse incidente tinha relação com a vida pessoal do protagonista e não com acontecimentos referentes a terceira pessoa qualquer, conhecida dela. Depois, que o incidente visualizado, embora se tendo produzido muito tempo antes, era, no entanto, de natureza a ficar indelevelmente gravado na mente de quem o experimentara, de forma a vibrar permanentemente, por assim dizer, no limiar da consciência de quem fora protagonista dele, de modo a poder tornar-se perceptível, sob forma objetivada de visão, a um sensitivo ou a um médium. Devo recordar a propósito que uma longa experiência me demonstrou que os sensitivos e os médiums percebem muito dificilmente o pensamento consciente das pessoas presentes, mas o percebem, ao contrário, facilmente, desde que a pessoa presente deixe de pensar nele, isto é, quando o pensamento não é mais consciente, porém vibra ainda no limiar da consciência de quem o havia formulado. A este respeito, não será inútil acrescentar que as personalidades mediúnicas afirmam que tal acontece porque o pensamento em ação permanece absorvido e, por consequência, oculto para elas nos refolhos dos centros cerebrais daquele que pensa, mas que elas o percebem, ao contrário, facilmente, desde que o indivíduo, não pensando mais nele, libera assim a forma pensamento que engendrou e ele permanece em forma na aura do indivíduo, mais ou menos longamente, segundo a intensidade emocional do pensamento que o criou e, ainda, em certos casos, aí fica indelevelmente durante toda a vida. Nestas condições, seria preciso concluir daí que, nos casos análogos ao que acabo de relatar, trata-se de receptividade passiva de impressões psíquicas para empregar a expressão da senhorita Godrich Freyer, e não de uma faculdade supranormal eminentemente ativa, que se infiltraria nas subconsciências dos outros para aí colher as informações que lhes são necessárias. Em um outro ponto de vista, deve-se notar a diferença radical existente entre a natureza importante da informação de que se trata aqui, e que pinta um caráter, e os dados absolutamente insignificantes eles próprios, mas indispensáveis para a identificação pessoal, fornecidos pelos mortos que se comunicam, quando lhes são pedidos. Enfim, lembremos, desde já, que as circunstâncias em questão apresentam um valor teórico muito notável para a interpretação teórica dos fatos, tal como demonstrarei em breve. Caso 9 eis um segundo exemplo, análogo ao anterior. O célebre homem de estado suíço, Schuck, possuía faculdades excepcionais de sensitividade clarividente e a sua notoriedade é mesmo devida às suas qualidades de sensitivo mais do que as de político. Escreve ele, sucede-me frequentemente que, ao esbarrar pela primeira vez com uma pessoa desconhecida e, enquanto, em silêncio, eu escuto as suas palavras, vejo passar, diante de meus olhos, sem a procurar, e perfeitamente distinta,
uma visão de sua vida passada, enquadrada no ambiente em que ela se desenrolou, porém quase sempre vejo uma cena principal de sua vida e nada mais. Quando isso sucede, sinto-me de tal modo absorvido na contemplação da visão que se desenrola